Oi? Tô mandando gravar, não vai? Eu acho que aqui foi, professor. Não, aqui, Tá gravando, sim. Tá parecendo que tá gravando aqui. aqui na minha tela. Aqui na minha tela não foi, não. Ah, não, agora foi. Ó, eu queria saber de vocês. Vamos conversar, vamos trocar ideia, tá? O que para vocês caracteriza as ciências, tá? A ciência que a gente tanto fala. A gente hoje em dia tanto fala, né? A gente fala que tal coisa é científica, tal coisa tem um lastro científico. O que para vocês, Paulo, Arthur, Esron, Evelyn, Gabriel, Heloísa, Isabela, Ítalo, Joaquim, Luiz, Vânia, Vanessa, Viniane. O que caracteriza a ciência, o método científico? Tá? O que vocês acham? O que é a ciência para vocês? Eu imagino que a coisa mais importante que existe na ciência, que além das aplicações, é o caso da refutação, né? Sempre quando Refutação. existe um conceito, a própria ciência, o mesmo conceito que deu uma descoberta nova, um, uma farinha que tem naquele conceito, uma refutação analisando pelo método científico todo aquele conceito antigo, ele pode ser quebrado, não quebrado, mas ser refinado, né? E ser Perfeito. um conceito melhor. Bom, maravilhoso. Maravilhoso que você está colocando. Realmente, eu acho que você aí colocou uma coisa muito importante para nós. Aliás, o Esron sempre contribui muito com a gente, né? Ele colocou que a ciência é algo que pode ser refutado. A base da ciência é a refutação, ou seja, quer dizer, a ciência não é algo pronto, né, pessoal? Vocês concordam? Ou não deveria ser, pelo menos. Algo pronto, definitivo, algo acabado. É algo que está sempre em evolução, certo? Está sempre se modificando, está sempre em evolução. A ciência está sendo permanentemente o quê? Produzida, está sendo permanentemente construída. O que mais? O que mais? Como mais a gente poderia caracterizar a ciência além do que o Esron falou? Alguém mais poderia falar algo? Hein, gente? Método científico, levantamento de hipóteses. Isso. Então, a ciência tem um método próprio, ou seja, quando a gente lança a mão do método científico, a gente pode ter alguma convicção anterior para fazer uma pesquisa? Tipo assim, eu posso ter uma ideia a priori, eu posso ter uma concepção prévia antes de fazer um trabalho científico? O que vocês acham? Ou eu tenho que ir desarmado para um trabalho científico assim, tipo, eu vou fazer uma pesquisa, eu não posso ir esperando algo, eu tenho que ir, tipo assim, de espírito aberto para aprender, para pesquisar. O método científico é uma coisa importante, quer dizer, você falou de hipótese, você falou de metodologia, problemas levantados, né? Então, assim, pelo menos em tese, a gente esperaria que uma pessoa honesta que faz ciência tentasse fazer uma pesquisa em que ela não levasse algum tipo de conceito anterior. Vocês concordam comigo ou não? Se ela Sim. fosse cumprir o método científico, de fato, com honestidade, né? Com Sim. isenção, tentando ser isento, eu sei que não é fácil, mas tentando ter uma certa distância entre o observador e o objeto. Óbvio que a gente é fruto de uma cultura, de uma sociedade, né? De influências, enfim, sociais, culturais. Mas pelo menos se espera, né, gente, em tese, que quando a gente vai fazer uma pesquisa, a gente tenha que ter uma certa. Nós não podemos estar contaminados por conceitos prévios, vocês concordam?
O mínimo que se deve ter já de começo é esquecer o senso comum. Senso comum, uma ideia comum e partir apenas pelo lado científico. Daí, Exatamente. Ou seja, você se despir de crenças, né? Você se despir de preconceitos, pelo menos deveria ser assim, tá? A ciência também tem uma outra característica, né? A ciência, meus queridos alunos e alunas, né? Ela é um conhecimento que deveria ser isento de posicionamento, vocês concordam? Tipo assim, eu não vou usar a ciência para provar algo que eu queira provar, né? A ciência deveria ser isenta de qualquer bandeira, de qualquer posicionamento. Ela deveria ser, né, algo para ser usado para o conhecimento humano, né? Não para eu afirmar talvez, uma coisa que eu acredito, né? Que eu acho, ou que eu penso. Talvez o que eu penso não interessa para a ciência, né? Talvez não interesse. Interessa a minha metodologia, interessa o meu trabalho. Interessa se, de repente, eu fiz um trabalho consequente, que pode ser repetido. A ciência pode ter os seus problemas, né? Como todo conhecimento humano, a ciência não resolve tudo. Só que no final do século XIX, a expectativa de vida humana era de 42 anos. Expectativa de vida. No final do século XX, subiu para 79 anos. Por causa de uma coisa chamada ciência. Porque teve gente que fez ciência séria nesse mundo aqui. Teve cientista que descobriu um antibiótico. Teve cientista que se dedicou a um trabalho laico, que se dedicou a um trabalho sério, né? Teve a contribuição de um conhecimento humano que foi aprimorado. A ciência não vem do nada, né? A ciência não vem de um achômetro, certo? É uma construção. Falha, porque o ser humano é falho, mas é uma construção. E que está em permanente processo de aperfeiçoamento. Agora eu pergunto para vocês uma outra questão. O que é para vocês ideologia? O que é uma ideologia? Vocês saberiam me dizer? É quando você tem um ideal e corre atrás para aquilo lá, não sei explicar. Tem uma ideia, um ideal, né? Tem a música até do Cazuza, Ideologia. Exatamente, exatamente. Então são ideias, são projetos, né? O Joaquim está falando aqui que ele está com problema no computador. Alguém poderia apresentar a minha aula, por favor, pessoal? Ele está com problema. Tá? Alguém pode apresentar, o Marcos, enfim, alguém aí. Teria condição de apresentar a aula para mim, por favor? Se não tiver como apresentar, não tem problema. A gente fica sem apresentação. Não tem problema. O Arthur vai apresentar daqui a pouco, tudo bem. Então, assim, o que mais para vocês significa o termo ideologia? Uma ideologia política, uma ideologia social, uma ideologia religiosa, uma ideologia filosófica. O que isso significa para vocês? Deve significar algo. Gazon, pode falar. Então, a ideologia, assim, que eu imagino, é uma coisa que ao mesmo tempo que pode ser boa, assim do lado positivo, mas não é uma coisa tão legal se for imaginar em relação à ciência, porque
Uma ideologia já vai deixar você já com alguns preceitos de algo que, uma coisa nova, você pode, talvez uma descoberta que está ali na sua frente, só que você ainda tem na sua ideologia uma ideia ainda antiga e você fala, não, é esse caminho. E talvez por causa de uma ideologia você fica com medo de desviar o caminho, porque existem, né, várias descobertas hoje em dia que, se for ver há 50 anos atrás, principalmente na questão, né, que se diz, né, de física quântica, coisas que são absurdas e que o pessoal está descobrindo hoje em dia. Se eles fossem, né, ter aquelas ideias ainda da física clássica, seguissem aquela ideologia, não abrissem a mente assim, não ia descobrir o que está descobrindo hoje em dia nesse, nesse campo assim mais vasto da física, né? Um exemplo. Sim. Então, assim, a ideologia, quando você tem uma ideia de algo, seja de natureza política, social, tal, ela normalmente pressupõe que você acredita em algo, né? Que você já tem uma crença. Você concorda comigo? Quando você tem uma ideologia, não existe ideologia sem crença. Por exemplo, se eu sou de um partido político conservador, eu tenho uma crença. Eu acredito em certas coisas, né? Se eu acredito, por exemplo, que é o mercado que vai salvar a economia. Eu tenho essa crença, entende? Anterior, né? Portanto, qualquer ideologia ela tem uma característica que é o seguinte: as ideologias pressupõem algum tipo de crença ou fé pré-existente, entende? Ela tem alguns pré-requisitos. Qualquer tipo, tá? Tá aparecendo, sim, Arthur, obrigado. Qualquer tipo de ideologia, ela parte de um dogma anterior. Ela parte de uma crença, seja política, seja religiosa, tá? Seja social, seja filosófica. Então, ela difere basicamente da ciência, porque, em tese, a ciência não base de nenhuma verdade, ela não parte de nenhuma verdade. A ideologia parte de verdade pré-estabelecida. Essa é uma diferença fundamental. Tá? Uma outra diferença, a ideologia, normalmente, ela te vende alguma coisa ideal, ela te promete alguma coisa ideal. Ninguém entra numa ideologia por acaso. Ela te promete um mundo ideal, um mundo utópico, entende? Então, normalmente, uma ideologia te promete uma sociedade melhor. Olha, quando a gente atingir a sociedade socialista, nós vamos ter justiça. Quando a gente atingir o reino de Deus, nós vamos atingir a paz universal. Quando a gente atingir, tá certo? Enfim, todas as ideologias que você pegar, a terra prometida, né? Nós vamos ter o leite vai minar da terra prometida. Então, todas as ideologias elas oferecem um projeto utópico. Utopia quer dizer não lugar. Utopia quer dizer algo inatingível. Então, é uma contradição em si. Porque como é que eu vou atingir algo que é inatingível? Então, toda utopia oferece para você um projeto impossível, na verdade, de atingir uma esperança, entende? De um mundo melhor, de uma vida melhor. Por isso que as pessoas se apaixonam pela ideologia. A ideologia é uma coisa que parte da paixão, não da razão. Ideologia é paixão, ciência é razão. Eu não estou aqui julgando, eu não estou aqui dizendo o que é bom, o que é ruim. Pelo amor de Deus, tá? Pelo amor de Deus. Não tem isso, bom e ruim. Eu só estou falando que são duas coisas diferentes. Eu, por exemplo, vou ser franco para vocês, eu tenho a minha ideologia particular. Só que quando eu estou na ideologia, eu não estou na ciência. E quando eu estou na ciência, eu não estou na ideologia. A gente não pode misturar as caixinhas, sabe assim? São coisas diferentes. E a gente precisa ter essa clareza, porque hoje em dia as pessoas misturam. Eu acho que até de forma assim, como é que eu vou dizer para vocês, proposital, ciência com ideologia.
Se faz uma confusão enorme hoje entre ciência e ideologia. Principalmente quando a gente pega hoje a Covid, por exemplo. Está havendo uma deturpação total. A gente já não sabe mais o que é ciência e o que é ideologia. Tá? Você ouve uma notícia, você já não sabe. Espera um pouquinho. Será que essa notícia tem respaldo científico? Espera um pouquinho. Será que essa notícia não está contaminada por política, por ideologia? Como é que será que eu vou, sabe, separar essas coisas? Por quê? Porque na verdade, a gente está vivendo uma realidade, a gente está vivendo um pós-modernismo em que o discurso está tão pulverizado, o discurso ele está virando uma coisa, as narrativas, né, como a gente diz, elas estão virando uma pós-verdade tão grande que as pessoas já não sabem mais o que é ciência e o que é ideologia. Veja, nós vamos ser professores de ciências. Nós temos que saber o que é ciência e o que é ideologia. Nós somos obrigados a diferenciar isso, entende? Nós precisamos, a gente lida com ciência. Outra coisa que eu acho importante a gente pensar, a gente precisa, tá, saber diferenciar o que é ciência de pseudociência. Hoje em dia, o que acontece? Certas correntes ideológicas, de uma maneira proposital, elas vendem certas verdades bastante questionáveis como se fossem verdades científicas, mas não são científicas, são pseudocientíficas. O que acontece, gente? Olha, no Brasil foi feita uma pesquisa há pouco tempo que mostrou que no Brasil 98% da população brasileira pode ser considerada analfabética em termos científicos. Sabe o que acontece? As pessoas simplesmente não sabem o que é ciência. Ciência não é uma coisa trivial, não é uma coisa fácil. Né? Eu não sei se vocês já fizeram um trabalho científico. Vocês vão ter que fazer talvez um TCC, mas um trabalho científico não é algo simples, não é algo trivial. Então, as pessoas não sabem o que é ciência. O que acontece? A ideologia, ela começa a criar um discurso assim meio ambíguo, um discurso meio camuflado, e ela começa a se apoderar de argumentos pseudocientíficos para tentar justificar as suas reais intenções, sabe? As suas reais intenções de natureza política e ideológica. E isso não acontece só agora. Isso aconteceu no passado. Muito no passado. Principalmente com esse nosso amigo aqui, ó, nosso querido Charles Darwin da biologia. O Darwin que produziu uma teoria que é a teoria unificadora central da biologia, que é a teoria da evolução. A teoria da evolução é unificadora. Cada vez mais se comprova a teoria da seleção natural. Você quer ver uma comprovação? O próprio vírus da Covid. Por que está surgindo essas cepas? Agora está surgindo, como chama essa cepa nova que está surgindo? Essa variedade nova? Delta. A Delta está surgindo, a Delta, né? Por que está surgindo variedade nova? Porque seleção natural. Porque o homem vai inventando vacinas, tá? O vírus ele vai mutando, ele vai se modificando, vai sobrevivendo, vai escapando aqueles vírus mutantes que estão se adaptando, entende? Que estão sendo selecionados pelo processo de seleção natural. O nome disso é darwinismo. Cada vez mais se comprova o darwinismo, entende? Você, na genética molecular, comprova o darwinismo. Você, na zoologia, comprova o darwinismo, na botânica, em qualquer ramo biológico, você comprova o darwinismo. O darwinismo é a teoria mais importante da biologia e uma das teorias mais importantes da ciência contemporânea. Acontece que o darwinismo foi instrumentalizado
ideologicamente, ao longo do século XIX e durante o século XX, principalmente na segunda metade do século XIX e na primeira metade do século XX, por ideologias, na verdade, que contaminaram os cientistas daquela época. E serviram historicamente, pessoal, para produzir preconceitos e para produzir segregação do homem pelo homem. E que surgiram, na verdade, para justificar a escravidão, que surgiram, na verdade, para justificar o colonialismo, para justificar a opressão da mulher, para justificar a perseguição aos homossexuais, para justificar os movimentos supremacistas, racistas, para justificar toda a gama de preconceitos que vocês podem imaginar. Ou seja, pessoas influenciadas pelo seu meio social, pela sua cultura, pelo seu caldo social, pegaram uma teoria, que é uma das teorias mais brilhantes da história da humanidade. Existem duas hipóteses. Ou eles, de fato, que eles deturparam essa teoria de forma proposital, ou eles estavam tão contaminados pelos seus preconceitos que eles, até de forma inconsciente, porque isso pode acontecer. Veja, quando eu analiso dados, eu posso ter muitas interpretações de dados, não posso? Eu posso ser influenciado pelos meus preconceitos. Eu posso nem ter, de repente, uma ideia preconcebida, mas pela minha formação, a hora que eu vou analisar um dado quantitativo, eu posso ser influenciado por uma ideia preconcebida que eu tenho. Então, eu posso chegar a uma análise preconceituosa em função de uma formação cultural que eu tenho, entende? De forma involuntária até. Mas o que acontece? Ao longo da história, e isso é um exemplo que eu quero dar para vocês hoje, se vocês me permitirem, e se eu não estiver falando muita besteira, tá? Porque eu falo normalmente muita bobagem, peço desculpa já de antemão, mas eu gostaria de colocar como que uma teoria brilhante dessa pode ser descaracterizada, não pela verdadeira ciência, porque o Darwin desmontou com a sua teoria todo um sistema de crenças políticos, religioso, ideológico. O Darwin fez uma revolução no pensamento humano. Mas, mesmo assim, utilizaram uma teoria revolucionária, desvirtuaram essa teoria para segregar, para o domínio do homem pelo próprio homem. Então, a ciência, infelizmente, a ideologia pode dominar a ciência em certas situações. Afinal de contas, o que aconteceu na Segunda Guerra Mundial? O que o Hitler alegava em relação aos judeus? Vocês sabem? Que existia uma raça ariana superior, que era a raça alemã. E existia uma raça inferior, que eram os judeus. Ele partia de um argumento biológico. Obviamente, uma pseudociência. E que isso justificaria, inclusive, a chamada solução final, que seria o extermínio em massa dos judeus. Olha em que ponto
que uma teoria pode ser desvirtuada pela ideologia, que pode levar a um extermínio de natureza ideológica. Tá? Mas isso não é ciência, isso é pseudociência. Pois não, Suzy, pode falar. Acho que a Suzy queria falar alguma coisa, mas acho que ela saiu da reunião. Acho que a Suzy saiu da reunião, então acho que ela não vai falar. Então, na aula de hoje, pessoal, pode mudar, por favor, o slide aí? Na aula de hoje, eu queria comentar sobre um exemplo histórico. Um exemplo histórico, tá, que é esse movimento de inversão da realidade. O Marx falava isso, é um sentido marxista do termo, né? Que a ideologia, o que ela faz é uma camuflagem, é uma inversão da realidade social. É uma inversão, na verdade, segundo uma avaliação marxista, né? Seria uma inversão da realidade social, tá? Gerado por alguns tipos de ideologias. Eu quero deixar duas perguntas para vocês. Aliás, deixar uma pergunta que talvez no final da aula a gente vai discutir, para vocês irem pensando. A pergunta é a seguinte: a questão central dessa aula que eu gostaria que vocês pensassem comigo ao longo dessa discussão e a gente conversasse no final. É a seguinte: como que vocês acham que uma teoria científica ela pode ser retirada do seu contexto original, tá? E ser manipulada de forma proposital ou não, com a finalidade política e ideológica de gerar fatos pseudocientíficos, na verdade, no fundo, para tentar, assim, respaldar preconceitos sociais, tudo bem? Que objetivam, na verdade, consolidar projetos de poder. Essa é a real intenção. A real intenção não é fazer política, não. Não é fazer ciência, perdão. É consolidar projetos inconfessáveis de poder. Então, ao longo dessa aula, nós veremos como a teoria da evolução anunciada pelo eminente cientista Charles Darwin, ela foi manipulada ao longo do tempo por essas correntes ideológicas. Pode passar para mim, por favor, meu querido Arthur? Vocês conhecem a teoria do Darwin, pessoal? Vocês sabem no que ela se baseia, a teoria do Darwin? O que vocês sabem sobre a teoria da evolução? Eu precisava ter uma ideia para poder comentar. Professor, faz tempo, né, que eu vi isso daí a gente vê acho que no Fundamental 2, no médio um pouco, que basicamente ele fez uma viagem por várias partes do globo, em que ele constatou que animais que tinham alguma, não digo deficiência, que tipo, por exemplo, ele falou de um passarinho que tinha, eu não lembro o nome do passarinho, que tinha um bico em que ele quebrava uma castanha para comer. Aí passarinhos que tinham os bicos menores estavam mais suscetíveis a morrerem de fome, né? E os tipo, vamos dizer assim, a própria natureza selecionava eles para morrer, porque eles não conseguiriam sobreviver. Mas é bem superficial isso que eu sei. Não, mas tá bom, tá ótimo, tá ótimo. Já contribuiu bastante. O Paulo está falando que a evolução é uma herança com modificação, também está correto. Nós estamos tentando reunir informações. A primeira coisa que o Darwin entendeu que foi revolucionária é o seguinte: que todos os seres vivos, eles descendem de um ancestral comum. Isso é revolucionário. Ou seja, a vida surgiu na Terra há bilhões de anos atrás. Ela foi se modificando com o tempo e todos os seres vivos atuais, eles são parentes de alguma forma, entende? Isso é uma visão grandiosa da vida, né? Grandiosa. Porque mostra que todos os seres vivos são parentes evolutivos, inclusive nós, sabe? Mostra que todos nós compartilhamos da mesma origem. Isso é maravilhoso, é lindo. Os seres vivos,
as outras espécies são nossas co-irmãs evolutivas no planeta Terra, sabe? Então, primeira questão, todos nós evoluímos da mesma origem biológica. Segundo ponto que o Darwin percebeu, os seres vivos variam. Existe uma variabilidade genética, isso é verdade. Toda espécie, os seres não são iguais, eles têm uma variação. Você tem um tamanho corporal distinto, você tem uma cor de olho diferente, você tem uma postura muscular diferente, você tem um tamanho corporal diferente, enfim, os seres vivos variam bastante. E o que o Darwin percebeu? Que, na verdade, a tendência de todas as espécies é se reproduzir de uma forma explosiva. Então, por exemplo, se você otimizar os recursos naturais, eu vou te dar só um exemplo. Uma lagosta fêmea, ela produz 1 milhão de ovos a cada ciclo reprodutivo. 1 milhão de ovos. Se todo esse 1 milhão de ovos sobrevivessem, depois de 5 gerações, a Terra estaria coberta de lagostas. Então, o que acontece? Não há recurso para todos os seres vivos. Os recursos ambientais são limitados. Não há comida para todos, não há água para todos, não há abrigo para todos. Portanto, se estabelece uma luta pela vida, pela sobrevivência. Os seres vivos competem um com o outro para a sobrevivência. E quem, de fato, vai fazer essa seleção de quem sobrevive e quem não sobrevive, para o Darwin, é o meio ambiente. O nome desse processo chama-se seleção natural. Tá? Então, o Darwin ele entendeu esse grande mecanismo de seleção que é feito pelos fatores ambientais mesmo. O meio ambiente é o grande filtro que vai, na verdade, selecionar os indivíduos mais adaptados, percebe? À vida na Terra. Então, todos vocês estão de parabéns, vocês são campeões de adaptação, vocês são seres sobreviventes. E todos os organismos viventes hoje são campeões de adaptação. São fruto de um processo de bilhões de anos de adaptação que resultou nessa diversidade maravilhosa de vida que nós temos hoje. Isto é o darwinismo. E o darwinismo, inclusive, ele também mostrou de que... Pode passar o slide para mim, por favor, Arthur? Ele mostrou essa ideia aqui de que a vida é uma árvore. Olha que coisa mais linda. A vida na Terra é uma árvore ramificada da evolução. Todos nós, todas as espécies, elas são ramos evolutivos que coevoluíram através de milhões de anos. Inclusive o ser humano. Veja e observe que nós estamos aqui na Terra há muito pouco tempo, inclusive. Tá? Nós somos uma espécie que surgiu há pouquíssimo tempo. As bactérias, por exemplo, estão aqui há 3 bilhões de anos. Os nossos ancestrais mais antigos, Homo sapiens, estão aqui há apenas 150 mil anos. Então, nós não somos, segundo o darwinismo, uma espécie especial. Por isso que eu falo para vocês que o darwinismo veio como uma teoria de fato científica, sem nada a priori, entende? O Darwin demoliu, na verdade, muitos dogmas sociais, religiosos, etc. Tanto que o darwinismo até hoje não é compreendido, de fato. Tá? Então, qual que vai ser o objeto da nossa análise hoje, nessa aula? A teoria da seleção natural, ela afirma, em síntese, o seguinte: qual que é o fato observável? É o seguinte: os seres vivos evoluem, se transformam com o tempo, tá? Originando novas formas de seres vivos. Então, como existe um intenso processo de competição entre esses organismos, uma síntese estou fazendo aqui, né?
o ambiente seleciona os seres vivos mais aptos para a sobrevivência. Uma coisa muito importante, mas muito importante, é que o Charles Darwin restringiu a aplicação dessa sua teoria ao mundo natural. O Darwin repetiu várias vezes. Escuta, pessoal, é o seguinte: tudo isso que eu estou falando serve para o mundo natural, para plantas e animais. Isto não serve para a sociedade humana. Ele deixou claro isso várias vezes. Por quê? Porque a sociedade humana é mais complexa, existe a questão cultural. Eu não posso dizer que na sociedade humana existe uma seleção natural. Entende? O homem é um animal cultural, é diferente. Tanto é assim que nascem pessoas com doenças e elas sobrevivem através da ação, da cultura. Então, o homem não está submetido à seleção natural como os outros indivíduos. Por isso, Darwin insistia, falava. O Darwin, ele era contra o darwinismo social. Então, o Darwin sempre foi contra aplicar a sua própria teoria, tudo bem, na sociedade. Ele próprio nunca quis isso. Pode passar para mim, por favor, o slide, meu querido Arthur? Isso aqui é apenas uma pequena amostra da nossa evolução enquanto espécie, para mostrar como é mal compreendido até hoje, tá certo? A evolução humana. Normalmente, quando você pensa em evolução humana, o que você pensa? O que aparece na nossa cabeça? Aparece assim aquele quadro do macaco, não é? Aí o macaco quadrúpede, aí o macaco ele passa a ser bípede, aí o macaco ele vai se tornando branco, ele origina um hominídeo preto, postura ereta, depois esse hominídeo preto origina um homem branco, que é o final da evolução. Escuta, não tem coisa mais racista que isso. E mais mentirosa que isso. Porque, como vocês podem ver nesse esquema aqui, nós não evoluímos dos macacos. Os macacos e nós viemos de um mesmo ancestral. Os macacos são nossos primos, não nossos ancestrais. Então, o chimpanzé, o gorila, o orangotango, o gibão, os macacos do Novo Mundo, arborícolas, eles não são nossos ancestrais. Eles são nossos primos evolutivos. Isso choca muita gente, né? Agora, naquele ramo evolutivo que a gente está acostumado a pensar, que é totalmente preconceituoso, descabido, que não tem nada a ver com a teoria do Darwin, ele mostra que o macaco evoluiu, originou o homem negro inferior, que depois evoluiu para o homem branco superior. Isso é ideologia, é racismo o nome disso. Isso não é biologia. Isso não é ciência. Vamos deixar muito claro aqui. O nome disso é raciologia, é racismo ideológico, não é ciência. Tá? Inclusive, é tão mal compreendida e existe tão fortes objeções à teoria da seleção natural. Por exemplo, existe uma forte objeção de natureza religiosa, teológica. Por quê? Porque ela relativiza o ser humano como centro da criação. Veja, se nós viemos e somos primos dos outros seres vivos, o homem deixa de ser o centro da criação. Isso cria uma contradição religiosa. Entende? Forte. Uma segunda objeção filosófica, porque ela transforma o modo como nós vemos nós mesmos no planeta. Uma objeção de natureza ética, porque ela reduz a distância real ou imaginária da espécie humana em relação às outras espécies. Pessoal, em suma, ela questiona a nossa arrogância antropocêntrica.
o fato de nós nos acharmos o centro da criação, a espécie mais importante do planeta, que todos os outros aí estão apenas para nos servir. Então nós podemos judiar, matar, nós podemos acabar com o meio ambiente, entende? Nós podemos fazer o que a gente quiser. Porque a gente é a imagem e semelhança de Deus, somos a espécie superior. Está todo mundo aqui para nos servir mesmo? Esse é o preconceito de origem, de formação do ser humano, que nos mostra superior a todos os outros seres vivos. Nós aprendemos isso no berço. Por isso que o mundo está do jeito que está. Por isso que o aquecimento global está aí. Por isso que o efeito estufa está aí. Por isso que a gente tem essa relação horrível que nós temos com o meio ambiente. E a gente tem essa relação desumana. Nós somos humanos, né? E temos uma relação desumana com as outras espécies de seres vivos. Pode passar, por favor, Arthur. Bem, agora, desculpe, é uma aula meio pesada, né? Vocês vão me desculpar, nessa hora da noite, a gente está falando coisas meio pesadas aqui, mas não tem como. Agora vamos falar um pouco da ideologização, se é que esse termo existe, da teoria do Darwin. Ela começou com uma pseudociência chamada eugenia. Então, a eugenia representa a invenção, literalmente, de uma pseudociência sobre a evolução humana, tá? A eugenia foi criada em 1883 por um cara chamado Francis Galton. Pessoal, olha que ironia, tá? Que, por ironia do destino, ele era primo de sangue do Charles Darwin. A eugenia quer dizer, ao pé da letra, o bem-nascido, o cara que nasce com genes bons. Então, o Galton se apropriou indevidamente da teoria da seleção natural, elaborada pelo seu célebre primo, e decidiu transpô-la de forma equivocada para a sociedade humana. Lembre-se que o Darwin era contra isso. O Francis Galton partiu da crença, então isso não é ciência, é pseudociência, ele partiu da crença de que alguns aspectos do comportamento humano, vai vendo, como a inteligência, o caráter, a aptidão para o trabalho braçal e mental e para a liderança política e econômica ou para a submissão social, enfim, as características e habilidades do que ele chamava de raças humanas são fatores inatos herdados geneticamente e praticamente não sofrem influências ambientais. Então, segundo palavras do próprio Galton, eu vou abrir aspas aqui. O Galton falava assim: eugenia é o estudo dos agentes sobre o controle social que podem melhorar ou empobrecer as qualidades raciais das futuras gerações, seja física ou mentalmente. Olha o perigo, gente. O que esse cara está propondo é fazer, na verdade, uma seleção de gente. Como se você faz uma seleção de boi, como você faz uma seleção de galinha, como você faz uma seleção de cabrito. Olha a falta de ética, a falta de noção, entende? Eu transpor para uma sociedade humana uma coisa que eu, na verdade, uma teoria feita para a história natural, eu deturpar essa teoria, transplantar essa teoria para a sociedade humana de uma forma pseudocientífica. Olha o perigo que eu estou fazendo. Olha o pepino que eu estou causando. Tá? Então, assim, instalou-se aí uma nova proposta pseudocientífica, na verdade, requentada. Tá? A caracterização de grupos sub-humanos, vai vendo, ou semi-animais definidos por meio de uma parametrização biológica. Isso aqui
é sempre o que vai levar ao desastre. É você parametrizar o ser humano. O que é parametrizar o ser humano? É fazer o seguinte: medir o ser humano através de critérios biológicos e definir pessoas superiores e pessoas inferiores. Sabe assim? Como se fosse cavalo de raça e pangaré. É mais ou menos essa a ideia. E isso foi feito ao longo da história várias vezes. Você dizer assim: a nobreza tem sangue puro e o povo tem sangue impuro, normalmente. As mulheres, os negros, tá? E os pobres, eles têm uma herança genética pobre, enquanto que os homens ricos e brancos, eles têm uma herança genética muito boa. Essa é a ideia da eugenia. É como assim, se as características econômicas, se as características de cor de pele e as características de gênero herdasse uma genética melhor, em contraposição a uma genética inferior. Então, é a base do racismo. É eu pegar uma teoria biológica importante, fundamental, revolucionária, deturpar essa teoria, no fundo, para eu afirmar os meus preconceitos ideológicos. Porque isso é ideológico, não é científico. Não sei se vocês concordam comigo. Eu não estou fazendo ciência, eu estou fazendo caca. Eu estou fazendo pseudociência aqui. Tá? Então, o que a pseudociência da eugenia, contaminada por forte influência ideológica, propunha, na verdade, era a adoção de um processo de melhoramento genético humano, pessoal. Acreditem. Assim, pela lógica eugênica, para purificar o sangue e melhorar a raça da população de um certo país, seria dever do Estado, tá? Dever do Estado exercer um papel preventivo do que eles chamavam, é um termo horrível, mas eles chamavam de higienização social. Segundo os racistas eugenistas, essa higienização consistia na adoção de programas objetivos de seleção artificial de características humanas desejáveis em contraposição às indesejáveis. Veja bem, isso é muito subjetivo, né? O que é desejável e indesejável? Depende do ponto de vista. Para o indivíduo que nasce na África, o desejável para ele pode ser diferente para o indivíduo que nasce na Inglaterra. Você concorda comigo? Então, a influência cultural aqui, ela fala muito mais forte do que... E é muito mais subjetiva do que uma análise científica. Você concorda comigo que é muito mais influenciado por um aspecto preconceituoso de natureza cultural do que um dado científico, de fato. Tá? Olha a complicação. Então, essa era a proposta da eugenia. Para vocês terem uma ideia histórica, a eugenia ela nasceu na Inglaterra em 1890, ou seja, no final do século XIX, onde se adotou programas de eugenia positiva. O que é isso? Era assim, o governo estimulava casamentos seletivos entre pessoas de famílias mais cultas e ricas. O governo incentivava, dava dinheiro e tal para favorecer esses casamentos, para evitar o que eles chamavam de degenerescência biológica. Por incrível que acreditem, gente. O pessoal acha que a eugenia nasceu na Alemanha nazista, né? Não. Nasceu na Inglaterra ainda no século XIX. Tá? Nos Estados Unidos, surgiu o que a gente chama de eugenia negativa. Isso aqui é mais radical. O que foi isso daqui, eugenia negativa? Foi uma aliança entre teorias eugênicas da Europa e o tradicional racismo norte-americano. Você sabe que os Estados Unidos ele tem uma tradição de racismo muito antiga, né? Que causou, inclusive, a Guerra da Secessão. Nós tivemos aí na última eleição americana um claro confronto entre os estados do norte mais liberais e os estados do sul mais tradicionais.
Nós temos lá nos Estados Unidos facções supremacistas, como é o caso da Ku Klux Klan, por exemplo. Tá? Então, é tradicional. E o racismo nos Estados Unidos, ele é, de fato, assumido. É diferente do racismo no Brasil, porque o racismo no Brasil, as pessoas falam que o Brasil é uma democracia racial. Não é. O Brasil não é uma democracia racial. O Brasil, na verdade, tem um racismo estrutural, disfarçado. O que eu acho pior, inclusive. Porque as pessoas negras no Brasil não têm a mesma oportunidade salarial que as pessoas brancas, né? Não é? A mortandade de pessoas jovens, mulheres negras e homens negros é muito maior do que mulheres brancas e homens brancos. Enfim, vocês sabem isso melhor do que eu. Tá? Então, na verdade, o racismo no Brasil é estrutural e não é assumido. E as pessoas dizem que nós vivemos numa democracia social. Isso aí é uma ficção. Tá? Então, o que acontece? O surgimento dessa eugenia negativa nos Estados Unidos, ele tinha por objetivo promover a eliminação, a morte mesmo, das futuras gerações do que eles chamavam de incapazes. Quem que eram esses incapazes? Pessoas doentes, de raças indesejadas e de pessoas pobres. Olha que loucura. Então, o que eles faziam para, digamos assim, impedir essas gerações aí de proliferar? Proibiam casamentos, promoviam esterilizações coercitivas em massa e as chamadas eutanásias. Olha, gente, o pessoal acha que isso só aconteceu na Alemanha, né? Nos Estados Unidos, as leis eugenistas começaram a ser promulgadas a partir de 1909. Para vocês terem uma ideia, mais de 70 mil pessoas consideradas indesejáveis foram esterilizadas nos Estados Unidos. 70 mil pessoas. Então, o programa do eugenista dos Estados Unidos foi extremamente forte. E nós tivemos um eugenismo muito forte no Brasil. Não sei se vocês sabem. No Brasil... Revolta da vacina. Oi, pois não. Revolta da vacina. A revolta da vacina não é exatamente um exemplo de eugenia, né? A revolta da vacina, na verdade, é uma revolta contra a imposição do governo de se tomar a vacina contra a varíola, né? Mas isso aí, o que acontece? O que nós tivemos no caso da eugenia brasileira foi todo um programa de embranquecimento da população brasileira. Foi um projeto da elite brasileira, na verdade, logo após a abolição da escravatura, né? A elite brasileira ela propôs um projeto de embranquecer a população brasileira, uma mistificação total. E esse projeto de embranquecimento ele tinha a ver principalmente com a questão de se promover uma imigração, preferencialmente de indivíduos caucasianos europeus, brancos. Tá? Então, a partir daí, se promoveu uma imigração de pessoas, preferencialmente italianos, alemães, franceses, portugueses, espanhóis, de mão de obra branca, tá? Europeia. Mas o projeto que estava, eugenista, na verdade, que se tinha aqui, e que era declarado, não era nada escondido, não. Era um projeto de branqueamento da população brasileira. Tá? Isso aí foi segunda metade do século XIX e as primeiras décadas do século XX. Inclusive, nós temos na Constituição de 30 várias leis eugenistas que foram publicadas no Brasil. Tá? Então, o movimento eugênico ele foi um movimento muito importante, não só nos Estados Unidos, no Brasil, na Europa, em todo o mundo. Tá? E ele foi deflagrado por causa de uma pseudociência, como eu estou explicando para vocês, que foi aplicada como uma deformação a uma teoria científica legítima, que é a teoria darwinista. Infelizmente. É uma coisa lamentável, realmente extremamente lamentável. Bem, a eugenia nazista, ela começou em 1933,
aonde ela propunha a esterilização compulsória do que eles chamavam de delinquentes, mendigos e homossexuais. É incrível, né? Quer dizer, como que essa eugenia é algo, desculpe o termo, mas é algo realmente escroto, não tem outra palavra, porque além de fazer um critério genético extremamente arbitrário, eles faziam um critério moral também, de natureza moral, caçavam homossexuais, tá? Então, assim, existia um critério comportamental moral, tá? Que era aliado ao que eles chamavam dessa herança genética ruim, entende? Então se confundia a questão física com a questão moral. Imagina você determinar a moral pela genética, uma coisa que não tem o menor cabimento científico, né? Pseudociência total, tá? Então, em 1935, na Alemanha, com as chamadas leis de Nuremberg, né, ocorreu a proibição de casamentos de alemães com judeus. Os alemães também não podiam casar com as chamadas pessoas com problemas mentais e doenças contagiosas ou hereditárias. Pode passar para mim, por favor? Bem, aí começou as tentativas do que a gente chama de antropometria. O que é isso? São tentativas de você medir o corpo humano, fazer medições no corpo humano, no fundo, com a finalidade, tá, de provar que as raças humanas, você tem raça superior e raça inferior. É importante dizer para você, eu não vou ter muito tempo de discutir isso com vocês, essa é uma discussão bonita, mas ela é longa. É importante dizer para vocês que na ciência moderna, o conceito de raça é uma ficção, tá? Não existe raça humana. Principalmente, não existe raça humana baseada na cor da pele. Isso é uma ficção total. A cor da pele, só para vocês terem uma ideia, é definida por 2 pares de genes na genética humana. Sabe quantos pares de genes existem no genoma humano? 30 mil. Isso dá 0,008% do genoma humano. Ou seja, não tem a menor representação matemática, estatística, o caráter cor de pele para definir raça. Isso é uma ficção, entende? Quando você compara negro, índio, asiático e branco através do seu mapa genético, você não consegue diferenciar eles por raça. Então não tem significado biológico, entende? Se alguém chegar para vocês, se algum racista chegar para vocês, vocês têm que saber argumentar. Você fala, meu querido, raça é uma ficção, é uma construção sociológica. Raça não tem nenhum significado científico. Raça é uma pseudociência. É algo que inventaram para discriminar o ser humano. É uma construção sociológica. Raça não tem respaldo científico. Raça é eugênico. Talvez, quer ver uma das afirmações mais eugênicas que eu já ouvi nos últimos tempos? É dizer que o brasileiro não pega a doença porque ele pisa o pé no esgoto. Isso é eugenia. Alguma autoridade falou isso aí há pouco tempo no Brasil. O nome disso é eugenia, tá? É um discurso eugênico, racial, entende? Que não tem nenhum respaldo científico. Então, meu querido, fale em nome da sua ideologia. Não fale em nome da ciência, porque isso não é ciência. Isso é pseudociência, tá? Vamos lá. A frenologia, eu estava falando de antropometria, a tentativa de medir o corpo humano para justificar raças. Eu já falei que raça não existe, mas eles queriam diferenciar. Por que é importante diferenciar? É importante diferenciar porque quando eu vou escravizar alguém, quando eu vou matar alguém, quando eu vou invadir um país para tornar ele uma colônia,
Ou quando eu vou provocar o genocídio de índios em um país, eu tenho que ter uma justificativa moral, entende? Qual é a justificativa moral? Eles são inferiores. Eu posso estar fazendo um favor para eles até, entende? Essa é a justificativa moral. É mais fácil eu tenho uma justificativa moral no sentido de que eu estou, inclusive, fazendo um favor, civilizando esses selvagens, na medida em que eu estou levando para eles a nossa cultura superior, o nosso conhecimento superior e etc. A frenologia vem nesse sentido, vem no sentido de tentar também fazer isso. A frenologia, ela vem do grego, ela significa, vem da palavra frenos, que significa espírito, e logos, que significa tratado. É simplesmente um tratado sobre o espírito. A frenologia se iniciou, tá, no século XIX, foi proposto por um médico alemão chamado Joseph Gall. A frenologia pretende estudar a conformação do crânio como indicativo de faculdades mentais, vai vendo, e traços do caráter. Essas faculdades seriam, para os frenologistas, inatas, herdadas, portanto, geneticamente. Meu querido, se você herda geneticamente, se conforme com isto. Porque você não vai mudar, entende? Se conforme. É o conformismo. Aceite a natureza. Não lute contra a natureza. Você é assim mesmo, aceite. Veja que todas as pseudociências se apoiam no determinismo biológico. E cada uma tem uma região definida na superfície do cérebro, segundo frenologia. Alguns dos estudos, diz o Joseph Gall, foram feitos entre os internos de prisões e manicômios. Em alguns desses traços, ele presumia detectar aqueles que seriam os dos criminosos inatos. Então se descobriu mais uma forma de discriminação que vocês devem conhecer. É eu, na verdade, estigmatizar a pessoa pela sua aparência. Por exemplo, eu posso definir um criminoso pelos traços dele. Isso é muito usado pela polícia brasileira até hoje. Algumas pessoas se tornam suspeitos pela sua aparência, por alguns traços. Isso é da criminologia. Isso é de um médico, de um jurista italiano chamado Lombroso, que fez uma verdadeira teoria de que os traços fisionômicos das pessoas indicam se essas pessoas podem ser potenciais criminosos, assassinos. Isso foi incorporado na criminologia brasileira. E isso está no subconsciente da polícia, das pessoas no Brasil. E não só no Brasil, no mundo. Então, pessoal, eu estou me estendendo, essa aula é muito, talvez, um pouco extensa, né? Mas, enfim, tem muita coisa aqui para a gente falar. O que eu queria dar para vocês uma ideia era dessa ideia de que uma teoria pode ser deturpada, mas isso não é ciência. Quando se fala, vamos fazer uma ponte agora com a nossa realidade. Quando se fala em tratamento precoce da Covid, que isso seria um tratamento eficaz, tá? Isso é pseudociência. Por que é pseudociência? Porque existem dados experimentais que mostram de que a hidroxicloroquina ela não é eficaz para matar o vírus da Covid. E nem para, por exemplo, melhorar a nossa resistência imunológica, imunitária ao vírus. Então, não é achismo, entende? Não é que eu quero, não é o que a minha ideologia defende, nem minha esperança quer. Isso é infantilidade. Isso é negar uma realidade. Puxa,
Eu também queria que tivesse um remédio milagroso. É o meu desejo. É o meu desejo falando mais alto do que a minha razão. É a minha ideologia falando mais alto do que a minha, talvez, sobrevivência. Nós precisamos saber discriminar. Nós estamos num momento muito delicado, em que há uma briga de narrativas, uma guerra de narrativas, onde nós não sabemos mais o que é ciência, o que é pseudociência, onde jogam conosco e tentam nos carrear para uma série de discursos e tentam nos levar para uma série de tendências ideológicas. Nós temos um compromisso aqui. Nós somos cientistas. Nós temos que saber do lado que nós estamos. Temos pelo menos nos esforçar. Eu não estou chamando vocês para nenhuma ideologia, tá? Eu não posso aqui ressaltar nenhuma ideologia, porque senão eu não estaria sendo coerente. E não estou fazendo isso. Não estou defendendo nenhuma ideologia. Quando eu critico as ideologias, eu critico todas elas, de esquerda, direita, de centro, seja ela qual for. Um professor, na minha opinião, não pode ter um discurso político em sala de aula. Essa é a minha humilde opinião. Porque vocês têm uma cabeça, vocês são pessoas inteligentes. Quem sou eu aqui para dizer o que vocês têm que pensar ou não? Não sou ninguém, tá? Então, eu não estou aqui dando aula ideológica, eu estou simplesmente dizendo de que nós temos que saber separar ciência de ideologia. Segundo, você tem a ideologia que você quiser, eu não tenho nada com isso. Quem sou eu para dizer a ideologia que você tem que ter, a religião que você tem que ter? Tudo isso é legítimo, é bonito, eu acho lindo. Eu também tenho a minha religião, viu? Eu sou religioso, tenho a minha religião, que eu não vou dizer aqui qual é. Tenho a minha ideologia, que eu não vou dizer qual é. Só que é o seguinte, quando eu estou na minha religião, eu estou na minha religião. Eu não estou na ciência. Quando eu estou na minha religião, eu não estou na minha ideologia nem na minha ciência. Quando eu estou fazendo ciência, eu estou fazendo ciência. Eu não vou misturar canal, eu não vou misturar caixinha. Tá certo? E nós estamos aqui numa academia, nós estamos no ensino superior. A gente tem uma responsabilidade, a gente vai ser professor. Professor é uma das profissões que a gente tem que ter mais responsabilidade nessa vida aqui. A palavra tem poder. A nossa palavra tem poder. Nós temos que ter responsabilidade com nossos alunos. Tá? Muita responsabilidade. A gente tem que ter cuidado com o que a gente fala. A gente, antes de falar alguma coisa, tem que pesquisar, tem que ir atrás. Tá? Uma aula que eu preparo para vocês aqui, eu levo semanas, juro por Deus, para dar uma aula dessa aqui para vocês. Eu me arrebento para dar uma aula dessa aqui para vocês, mas vale a pena. Fico feliz. Tá? Fico feliz. Esse é o meu prazer. Esse é o meu prazer. Entendeu? A gente tem essa responsabilidade, a gente tem esse compromisso. O professor tem que dar a sua melhor aula, sempre. Sempre. Eu dei essa aula para vocês hoje, a próxima tem que ser melhor que essa. Esse é o compromisso. Nós temos que fazer o nosso melhor. Tá? Porque os nossos alunos é a nossa continuação. Vocês vão ser a continuação nossa. E os seus alunos vão ser a continuação de você. Quem sabe a gente tem contribuído de alguma forma para vocês entenderem o que é ciência, o que é pseudociência e o compromisso que nós temos que ter nesse momento, principalmente, de não confundir as coisas, tá bom? Então, praticamente, pessoal, era isso que eu queria expor. Acho que eu falei um pouco demais, né? Para variar, eu falo muito, né? Falei um pouco demais. E eu coloquei aquela questão inicial agora, gostaria de ouvi-los, poxa. Gostaria de ouvi-los aí, aquela questão da reflexão lá.
que é como uma teoria científica pode ser retirada do seu contexto original lá e manipulada. Gostaria, inclusive, se vocês pudessem colocar outros exemplos, tá? Da gente debater um pouco, conversar um pouco. Eu já apresentei minha análise, agora eu gostaria de trocar ideia com vocês, tá bom? Nossa, professor, vontade de te dar um abraço agora com essa aula maravilhosa. Obrigado. Obrigado, Joaquim. Obrigado, Evelyn. Obrigado, Viniane. Vocês são muito generosos com a gente aqui. Bem, pessoal, não havendo, então, mais intervenções, então, acho que ficamos por aqui, certo? Ficamos por aqui, então, tá? Uma ótima semana aí, já tarda da noite, o pessoal quer jantar, né? Certo? Então é isso, pessoal. Muito obrigado. Uma boa semana aí. Vamos descansar um pouco, né? Obrigado, gente. Ótima semana para vocês. A Vânia, se ela jantar agora, não dorme, né, Vânia? E eu agora vou falar a verdade para vocês, vocês vão tirar sarro da minha cara. Agora eu vou ver a Libertadores, eu gosto de futebol, viu? Agora eu vou ver aí o Atlético e o Palmeiras, né? Vou ver um pouquinho do futebol aí nosso, tá? Isso aí, moçadinha. Grande abraço, obrigado por tudo, viu? Boa semana. Tchau, gente.